Salmo 51, nós vamos falar justamente daquilo que foi feito por cada um de nós ali na cruz do Calvário. A condição que nós nos encontrávamos. Aí você pode perguntar, mas o que tem a ver a cruz do Calvário no Salmo 51? O Salmo 51 é uma oração feita por Davi quando ele caiu em si do seu pecado. Dois pecados que Davi cometeu, que eram pecados punidos com a lei, com morte. Um foi adultério. Na lei de Moisés, as pessoas que foram flagradas em adultério eram mortas apedrejadas, tanto a mulher como o homem. E ele não só comete o pecado de adultério, para complicar ainda, sabe aquela que a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo? Ele cometeu também o pecado de homicídio, que também era punido com morte. Porque não mataram Davi porque ele era o rei? Não. Deus perdoou, porque ele se arrependeu. Mas o primeiro pecado é adultério, né? Ele se apropria da mulher de um homem que era fiel a ele, fiel ao rei, um guerreiro, Urias. E depois, para esconder, não é para consertar, ninguém conserta ele, para esconder, ninguém ficar sabendo, ele coloca aquele homem à frente da batalha, quando a batalha estivesse mais acirrada, para que aquele homem fosse morto, e daí as coisas ficariam tudo no normal. Primeiro ele tentou daquela maneira, numa jogada, trouxe o camarada, embebedou o camarada e disse, vai para a tua casa. Ele sabia que a mulher estava grávida, estava ali em comecinho, ninguém sabia. Então o camarada vai lá para casa, se relaciona com a esposa, volta para a guerra. Quando voltar, ela diz, estou grávida, mas foi você que apareceu aqui no meio da guerra. E ficaria tudo bem. O adultério ficava escondido. Isso me lembra um caso, esse pastor velho contra caso, né? Eu me lembro um caso que um pastor amigo meu me contou em São Paulo. Ele tinha uma pessoa que era membro da igreja, mas era aquele membro bem ativo, que evangelizava, que ajudava. E ele disse assim, olha, a maioria das pessoas que estão aí dentro da igreja foi trazida por essa pessoa. Sabe aquela irmã que você diz assim, essa irmã é uma bênção. E ele disse, terminou o culto uma vez, ele já estava lá, ele morava na igreja, era solteiro. Ele estava lá na igreja, aí tocou o telefone 10 horas da noite, e era da casa dela, as pessoas da família, chamando ele para que ele fosse lá, que ela estava muito mal, estava até fora de si, uma forte dor de cabeça, que estava deixando ela falando até nada com nada. E ele foi até lá. Chegou lá, ele disse, rapaz, eu fiz uma pergunta para ela que eu não costumo perguntar para ninguém. Não. Primeiro, ele disse que ungiu ali o quarto e começou a orar. E quando ele ora, manifesta um demônio naquela irmã. E o demônio diz assim, eu vou acabar com a vida dela, com o câncer. E ele fala, não, demônio, você não vai.
porque eu sou homem de Deus e eu não vou permitir isso. E o demônio disse: eu vou acabar assim. E ele orou, expulsou o demônio. Aí ele disse: aí eu fiz uma pergunta para ela, que eu não costumo fazer. E ele disse assim: irmã, tem algum pecado? Tem alguma área da sua vida que a senhora sabe que está em pecado? E ela disse: não, pastor, está tudo bem. Está bem. Então, tá bom, então fica tranquila que nada vai acontecer. Aí disse a ela, até melhorou. Foi no médico também, fez um tratamento, poucos dias. Daí uma semana, a mulher morreu. E acabou com o pastor. Ele era um pastor muito alegre, brincalhão. Brincava até demais no altar. E ele disse: o povo até na igreja perceberam o quanto eu estava triste. Porque ele disse: na minha mente ficava assim, eu perdi a batalha para um demônio. Que homem de Deus eu sou? Estou perdendo, estou enganando o povo, estou perdendo o meu tempo. E os dias foram passando e ele naquela tristeza, aquele abatimento. Ele disse: eu subia no altar para subir, pregava para pregar, mas a vontade era parar tudo, porque eu não me conformava com aquilo. O demônio disse que ia matar, eu disse que não, e ele matou. Aí disse: aí passou daí um mês, que ela tinha morrido, tudo. Essa mulher, com o marido, ela tinha um filho, uma criança. Que essa criança não era deles, essa criança era de um primeiro relacionamento que ela tinha antes de se converter, e depois ela vai, conhece esse homem, se separa do outro, traz o filho, nasce aquele menino, e eles vão para a igreja, se casam, e o outro relacionamento fica de lado, mas o pai da criança fica pagando a pensão para a criança, o outro camarada lá. E depois de um mês, o marido dela aparece para o pastor e diz: pastor, eu vim aqui para o senhor orar no caso da criança, porque a mãe morreu e agora o pai da criança disse que quer a criança para ele, que é filho dele. A mãe morreu, não quer deixar comigo a criança. E ele falou assim, o pastor disse assim: olha, irmão, não tem muito o que fazer não, ele tem razão. Estava com vocês porque a criança estava com a mãe, mas se ele é o pai e agora a mãe morreu, legalmente ele é a pessoa certa para cuidar. Aí ele disse: aí é que está. Aí é que está. Ele paga a pensão para aquela criança, mas aquela criança não é filho dele, que eu comecei a me relacionar com ela antes dela deixar aquele camarada, e ela engravidou, o filho é meu, só que o camarada acha que é dele e paga a pensão para essa criança. Já pensou? Não tem pecado. Aí o pastor entendeu porque perdeu a batalha para o demônio. Havia um pecado, e um pecado bem alimentado. Bem alimentado. Só descobriu depois que ela morreu. É sério as coisas. É complicado, né? Mas, voltando aqui a Davi. O Davi pecou. Cometeu o adultério. Um abismo chama outro abismo. Ele tentou fazer uma trapaça. Estava igual esse casal, né? O camarada vai lá, deita com a esposa, nasce o filho, eu estou fora, não vai dizer que é meu, diz que é dele. Não era. Era o que Davi pensou. Só que aquele homem era tão fiel a Davi e aos que estavam na batalha, que ele disse: não, eu não vou me deitar com minha esposa, que não é justo eu estar com minha esposa e enquanto os outros estão morrendo na guerra. Eu não vou ficar por aqui, só estava ali porque o rei chamou.
Aí o Davi tentou, disse, poxa, mas ele não foi, então vou tentar outra vez. Tentou embriagá-lo outra vez. Sei que você conhece a história. Não deu certo. Aí teve que mandar ele de volta para a guerra. Sabia que ele não ia para casa. Só que mandou uma carta. E a carta era colocar ele à frente da guerra, que agora a solução para esconder o pecado de Davi era matar aquele homem. Só que pode se esconder tudo dos homens, mas nunca esconde de Deus. Quando aquele homem morreu, o Joabe, que era o comandante, manda dizer a Davi, olha, Urias morreu, um herói de guerra. E o Davi disse, não, é assim mesmo, guerra é isso. Ficou tranquilo, na verdade, ficou cômodo para ele, agora está bem. O cara morreu, eu trago a mulher, ela se torna minha, ninguém vai falar nada. Só que aí, Deus estava vendo tudo. E Deus manda um profeta lá e abre os olhos de Davi, que estava meio que fechado, e o Davi percebe que está em pecado, que o que ele fez desagradou a Deus. Aí ele faz essa oração do Salmo 51. E nessa oração tem muitos ensinamentos para nós, porque ele começa dizendo assim, tem misericórdia, Salmo 51, versículo 1 em diante. Ele começa assim, tem misericórdia de mim? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, e lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Aí ele fala, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Dá uma paradinha aqui. Eu lembro disso aqui, quantas vezes eu já li, mas outra vez lendo, isso me chamou muita atenção. No pedido de perdão de Davi, aqui, que ele diz assim, ele pede pela misericórdia de Deus. Davi tinha pecado. E Davi sabia de uma coisa, e é isso que nós devemos ter conosco. Nós não temos como resolver o nosso pecado. Depois que cometemos ele, não temos como sair dele, por nós mesmos. Não tem saída. Não tem como eu anular o meu pecado. Tem gente que diz assim, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, para apagar um pouco dos meus pecados. Tem um ditado aí fora que diz assim, quando a pessoa está sofrendo muito, fulano está pagando os seus pecados. Ninguém paga pecado com sofrimento, porque pecado não se paga. Pecado é pecado, cometeu. Você está preso nele. Davi disse, o meu pecado está sempre diante de mim, não tem como eu resolver, não tem como eu sair dele, não tem como eu por mim mesmo me libertar dele, me livrar dele, nem com sofrimento, nem com nada, irmãos. O pecado ele permanece para sempre. Só há um que pode nos limpar, que pode nos purificar do nosso pecado, que é o próprio Deus. E o Davi entendeu isso. Ele disse, ainda que eu tente fazer as coisas tudo certinho daqui para frente, ainda que eu tente fazer as coisas tudo correta, não vai apagar esse pecado, a não ser que o próprio Deus o apague, a não ser que o próprio Deus me purifique. E aqui sim, aqui nos mostra porque Jesus morreu na cruz por nós, porque não havia solução para nós, não havia jeito para nós, não tinha como nós resolvermos. É uma questão que nós não temos como nós mesmos resolver, precisamos que Deus resolva para nós. Davi tinha cometido aquele pecado, ou aqueles pecados,
E ele entendeu: Deus, se não for a tua misericórdia, se não for o Senhor mesmo que me purifique, esse pecado vai estar sempre comigo, não vai ter solução. Isso é muito interessante quando a gente entendemos isso, porque o ser humano acha, porque alguém parou de pecar ou parou de fazer coisas assombrosas, agora está tudo bem. Isso me chamou a atenção para aqueles que têm ainda o seu pai, sua mãe viva, que está bem velhinho e que não está fazendo nada de errado, porque a idade já não dá mais, está bem quietinho lá, e você acha que está tudo bem. Mas e a vida de pecado que levou? Não foi apagado. São pessoas que nós devemos estar lutando, e até com mais empenho pela salvação, porque às vezes você olha para uma pessoa jovem da sua família, que está no auge, fazendo as coisas tudo errado, aí diz: não, tem que orar pelo fulano, porque o fulano está assim, está assado, está vendo uma vida errada. Mas o vovô, a vovó, o papai, a mamãe está velhinho, que não está mais fazendo nada extravagante, que a idade não dá mesmo, mas lá na vida inteira fez, está morrendo no pecado, e você diz: não, mas eles não faz mal a ninguém, vive uma vida tranquila. Que pecado essa pessoa tem? Tem 80 anos de pecado acumulado, outros 90, ou quantos seja. Que é isso, pastor? Não é assim não, já está velhinho, vai entrar na lei do idoso. Não entra não, tem não. No céu não tem aquela vaga do idoso não. Não vai nessa não. Olha, eu vou voltar para cá. Isso é sério, irmão, estamos falando de salvação. Olha o que diz Isaías. Deixei minha marcação, se eu não me engano é 65. Se eu tiver errado, Ana Paula vai lá no escritório e pega a minha anotação. Acho que ela nem ouviu. Deixa eu ver se é isso. É, isso mesmo, 65. Aqui Deus fala de uma restauração que Ele fará no meio do seu povo. E no versículo 19, 65, 19, Ele diz assim: pela obra que Ele faz. E Ele fez uma obra no nosso meio, sacrificando seu Filho Jesus para nos salvar. Ele diz, o 19 diz: e folgarei em Jerusalém, exultarei no meu povo, quer dizer, me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Isso aqui é o que deve estar na igreja, pela obra que Deus fez em Cristo Jesus por nós. Só que no versículo 20 tem algo que me chama a atenção, que diz: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. Isaías 65, 20. Então, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, isso significa que a velhice,
A vaga do idoso no céu não tem, não. Ou se converte, ou busca a misericórdia, ou busca que Deus lhe purifique, ou morrerá no seu pecado. Não adianta, irmãos. O Davi entendeu isso. Ele entendeu que ele não poderia fazer nada para se livrar do seu pecado. Ele entendeu que por ele mesmo não teria como se purificar. E por que eu trouxe essa palavra? Porque nós temos uma ideia. Não, eu errei, mas eu fiz tantas coisas boas. Eu falhei ali, mas eu fiz isso e aquilo. Eu já vi até pastor com entendimento sem sentido. Uma vez um pastor, que eu trabalhei com ele falou assim: não, irmão, a pessoa que pecou muito, ele quando se converte, ele tem que fazer muito pelo erro que ele fez. Não, eu não tenho mais que fazer muito pelos erros que eu fiz, porque não é o que eu vou fazer que vai apagar o meu pecado. O meu pecado foi apagado no dia que eu criei em Jesus, que é Ele que apaga. Agora, se eu tenho disposição e eu sei que há uma carência de fazer algo pela obra de Deus, então eu tenho que fazer, mas não para apagar os meus erros. Meus erros só Deus pode apagá-los, não são as minhas obras, só a obra que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Amém, Jesus? Então o Davi, ele fala, ele pede para Deus: apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus, eu preciso. Qual é a grande misericórdia de Deus para conosco? Cristo morrendo na cruz por nós, pelos nossos pecados. Isso é a grande. Então, apaga, Deus, todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades, pelaquilo que Cristo fez por mim. No caso de Davi, ele estava aqui implorando para que sido feita essa obra. E ele fala mais: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O Senhor me lava, o Senhor me purifica, porque eu não tenho como. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, por mais que eu procure fazer as coisas tudo certinho, eu não vou conseguir me libertar dele, eu não vou conseguir me purificar dele. Ele sempre será uma mancha na minha vida. Aquilo que eu cometi de pecado, se não for o agir de Deus, eu não tenho como me lavar, eu não tenho como me purificar. Aquela mancha vai ficar para sempre, vai ficar para sempre. E só há um que pode removê-la: Deus, só Deus. E Ele fez isso lá na cruz do Calvário. Por isso que diz que Jesus, Ele nos purifica de todo o pecado. Igual a canção, né? Nos deixa mais branco que a neve. Inclusive o Davi, ele pede isso aqui: Senhor, me deixa mais branco que a neve. Porque Davi entendeu que por ele mesmo, um homem que sempre andou com Deus, mas que agora tinha cometido um pecado grave, e ele sabia: eu não consigo me libertar disso, eu não consigo, por mais que eu tente, eu não consigo me limpar dessa mancha, mas o Senhor consegue, o Senhor pode. Meu irmão, é isso que Deus fez conosco em Cristo Jesus. Aquilo que nós não podíamos, Ele fez. Ele nos limpou, Ele nos purificou. E não adianta a gente tentar com as nossas forças, com as nossas próprias obras, não adianta a gente tentar a nossa maneira. Não vamos nos limpar, não vamos nos purificar, não vamos nos limpar. Tem gente que está tentando se purificar por si mesmo. Não, porque olha, eu sou uma pessoa certinha, eu sou uma pessoa de princípios, bons princípios, nem mesmo. Eu sou uma pessoa que ajuda as outras, eu sou uma pessoa que faço isso e isso pelos outros. Isso não purifica pecado. E são até obras que agradam a Deus, são obras que Deus recompensa, e recompensa materialmente, porque a Bíblia diz que aquele que dá ao pobre, ele empresta a Deus, e se ele empresta a Deus,
Ele vai recompensar. Mas recompensar onde? Financeiramente. Materialmente, porque é algo material ali. É uma bênção material. Mas a bênção que nos limpa, que nos purifica e que nos faz chegar a Deus, só Deus pode fazer. Isso aqui nos mostra a grande dependência que nós temos de Deus para a nossa salvação. Que tudo está nele. Então eu tenho que me sujeitar a Ele, eu tenho que buscar a Ele, eu tenho que crer nele. Tenho que crer, não é outro. Eu não tenho mais o que fazer, eu errei, eu falhei, eu pequei. E estou manchado com esse pecado, estou sujo desse pecado, e não tem como eu me limpar. Não, agora tudo bem, eu vou daqui para frente, é tudo certinho, é tudo correto, é tudo perfeito, que agora eu vou ser puro. Fui sujo no passado, a sujeira continua. Até que você invoca a Deus, crê em Jesus, e pela fé, Deus faz a obra em você. Não é você que faz, é Ele que faz. Ele te lava, Ele te purifica, Ele te deixa tão limpo quanto a neve, branco quanto a neve, pronto para caminhar com Ele, porque do contrário não vai. E aí ele continua dizendo, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Quer dizer, eu conheço onde eu errei, eu sei onde eu errei, eu sei onde eu falhei. E aquele pecado, mesmo que eu queira negar, mas ele vai estar sempre diante de mim. Eu não tenho como me livrar dele por mim mesmo, mas eu tenho quem possa me livrar dele, Deus. Ele me lavando, me purificando. E aí ele continua. Isso aqui que me chama também muita atenção, que ele diz assim: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Isso aqui me chamou a atenção quando ele diz: contra ti somente pequei. Eu pequei contra ti, Deus. Quando a gente olha o pecado de Davi, analisando ele humanamente, você diz, não só foi contra Deus, foi contra as pessoas também, porque ele se apropriou da esposa de um camarada. Ele feriu a honra daquele cara, e ainda por cima ele mandou matar, e a família daquele homem que foi morto sabendo disso, as pessoas que o amavam. A gente vê, por exemplo, Joabe foi um dos grandes guerreiros de Davi, que tornou-se até comandante, e foi muito importante em muitas batalhas. Mas depois nós vemos um Joabe completamente arredio a Davi. E eu imagino que foi pelo que Joabe foi ali vendo os erros de Davi, foi perdendo o respeito pelo rei, porque o Joabe teve que lidar com alguns erros de Davi, de contar ao povo. Esse erro mesmo aqui, ele mandou um guerreiro que com certeza era um homem fiel para frente da batalha, e com certeza ele mandou contrariado, mas o rei mandou. Isso deixa claro quando ele manda para Davi numa forma de lamentação, que o homem tinha morrido na batalha, e o Davi dá pouco caso. Nisso ele vai perdendo. Então quer dizer, se Davi ele ficasse apegado, olhando simplesmente o quanto ele fez de mal para Urias, para sua família, com a sua atitude, talvez ele nunca encontrasse perdão. Ele mesmo nunca se perdoaria, porque ele ia dizer, poxa, o que eu fiz não tem como eu trazer o cara de volta, não tem como eu mudar essa situação. Só que aí ele olha e diz, não, eu vou voltar para Deus. Deus, eu pequei contra ti, eu vou olhar, porque em Deus eu encontro perdão.
Eu posso não encontrar perdão na pessoa que eu feri. Eu posso não encontrar perdão na pessoa que eu agi contra ela, mas em Deus eu encontro. Então ele se voltou: olha, Deus, eu pequei contra ti, somente contra ti. Eu me volto para o Senhor. E eu sei que o Senhor pode me perdoar, eu sei que o Senhor pode apagar esse pecado. Você acha que a família do Urias, eles olhavam para o Davi como alguém que estava mais branco que a neve? Como alguém que não tinha cometido nenhum delito? De forma alguma. Eles olhavam e diziam: olha, perdemos nosso ente querido por causa dele. Mas Deus podia olhar para Davi e enxergar Davi purificado, porque o próprio Deus purificou, porque o próprio Deus perdoou. O que é que isso aqui nos ensina? Que a gente, em tudo que nós fazemos, nós temos que olhar direto para Deus, porque nele você encontra perdão. Se você cometer algum erro diante da sociedade, a sociedade não vai te perdoar. Mas em Deus, você cometer: Deus, eu pequei contra ti, o Senhor pode me perdoar. Em Deus você vai encontrar perdão. Você imagina uma pessoa que cometeu um homicídio, ou tem gente que foi muito longe, a sociedade nunca vai perdoá-lo. A sociedade aprende a conviver com as coisas erradas, mas ela não perdoa. Não, esse cara é isso, esse cara é assim, esse cara anda dizendo que é isso e isso, mas não, eu conheço o passado dele. Deus, ele apaga. Deus, ele purifica, ele deixa a pessoa pura. Então por isso que a pessoa tem que aprender a direcionar: Deus, eu pequei contra ti, e é a ti que eu venho buscar o perdão. Porque a sociedade, você pode até ter errado contra alguém, pedir perdão, a pessoa até diz assim: não, tudo bem, está perdoado, mas ela não pode te purificar. Se alguém perguntar: eu fulano, eu perdoei, mas ele é assim assado. Não é verdade? Quem roubou uma vez é ladrão para sempre, diante da sociedade. O fulano parou: mas esse cara aí andou roubando, ele roubou isso, roubou aquilo. Não adianta, perante a sociedade é o que a pessoa é. E diante de Deus, se a pessoa se voltar a Deus: Deus, eu pequei, eu errei, eu cometi, me perdoa. Deus perdoa, apaga a transgressão e purifica do pecado e deixa ela limpa, justifica. Então por isso o caminho é Deus, meu irmão, não é outro, não tem outro. E até mesmo às vezes pela pessoa mesmo, porque ela mesmo, dentro da consciência dela, diz: eu cometi isso, como Davi estava dizendo, o meu pecado está sempre diante de mim, eu não consigo viver sem lembrar, eu fiz isso, minha consciência acusa, condena, mas Deus, o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me purificar. Verdade. Aí ele continua dizendo: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aí ele vem: purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alto do que a neve. Senhor, o Senhor me lava, o Senhor me deixa mais alto que a neve, o Senhor me purifica. Eu por mim mesmo não consigo, ninguém pode fazer isso por mim, mas o Senhor pode. Me deixa mais alto que a neve, mais alto que a neve, me deixa mais puro. Quer dizer, perante a sociedade, perante as pessoas que presenciaram o que eu fiz, eu não tenho jeito. Eles vão olhar, alguns diante de você vão disfarçar, fazer de conta que esqueceu, que nada aconteceu, mas quando você sai e alguém toca no assunto:
Esse fulano é assim, esse fulano é assado. É igual o camarada que trai a esposa, ou a esposa que trai o marido, e o outro perdoa, mas a confiança não restaura não. Eu lembro de um irmão que ele cometeu um adultério antes de se converter, e ele disse: pastor, a minha esposa disse que perdoou, mas qualquer coisa que acontece ela esfrega na minha cara. Qualquer coisa. Ele disse: eu não entendo esse perdão dela. Eu falei assim: rapaz, ela te perdoou, ela está com você, mas você tem que ver uma coisa: você quebrou a confiança, e confiança quebrada para restaurar é muito difícil. Então ela não confia, ela te perdoou, ela escolheu, porque uma coisa é certa: perdoar você pode escolher, agora confiar não. Você não consegue. Você pode dizer: não, vou confiar no fulano. Você não tem escolha. Confiança é conquista. Alguém conquista tua confiança. Você não tem. Você pode se esforçar: não, eu vou confiar. Você pode, sabe aquela pessoa diz assim: eu vou te dar um voto de confiança. Já está dizendo que não confia. Eu vou dar um voto de confiança, já estou dizendo que eu não confio na pessoa. Se eu confio em você, eu não vou com nenhum argumento. Não, pode ficar tranquilo, nós estamos juntos. Não é verdade? Agora quando diz: não, eu vou te dar um voto de confiança, porque já está desconfiando. Não está confiando em nada. Por quê? Mas é porque a pessoa é má? É porque a pessoa não quer? É porque ela mesma ela não tem domínio sobre isso, ela precisa ser conquistada. Por isso que Paulo falou para Timóteo: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Timóteo era um pregador jovem, e aquela igreja no passado valorizava muito os anciões, e um jovem ia encontrar dificuldade do povo confiar no ministério dele. Aí Paulo disse: que ninguém despreze tua mocidade. Agora como? Ser um exemplo na palavra, no trato, ser um exemplo para os fiéis, para que com teu exemplo você conquiste a confiança deles, eles não venham desprezar teu ministério. Uma vez eu peguei uma igreja de um pastor jovem, e tinha um erro daquele pastor, um erro assim: ele não estava sabendo lidar com as pessoas, obreiros mais velhos. Ele tinha até perdido obreiro, porque ele tinha pesado muito com os velhos, por causa do medo que aquelas pessoas mais velhas não obedecessem. Aí fez que ele se tornasse uma pessoa muito autoritária, e era só medo, porque era jovem. Disse: não, vão desprezar e vão querer fazer o que querem porque eu sou muito jovem. E não era o que ele precisava. O que ele precisava era conquistar. E conquistar, você vai conquistar com o teu posicionamento. Não adianta, você tem que confiar. Eu já vi pastor dizer isso: irmão, você tem que confiar em mim, eu sou homem de Deus. Não tem, não é uma coisa que não é obrigação, não é uma coisa que pode se obrigar, é algo para se conquistar. Se eu quero a confiança de alguém, eu tenho que procurar andar de uma maneira que eu venha conquistá-lo, nunca obrigar, porque não tem. Porque mesmo que a pessoa queira, é o caso que eu falei da traição, né? Não adianta: mas você me perdoou, agora você tem que confiar. Não, perdoei, agora a confiança me conquista, se der. Se der, é sério. Por isso que a pior coisa, e o casal tem que lutar sempre para nunca haver uma traição no casamento, porque quebra a confiança. Pode haver perdão, mas a confiança quebrou na hora, e depois para conquistar é difícil. No caso desse irmão, ele falou: não entendo, acho que ela não me perdoou, pastor. Ela disse que perdoou, mas
tudo joga na cara, eu vou sair, você já vai lá para aquele poço. Eu disse, não. Falei, se perdoou, está com você, perdoou. Falei, agora a confiança é que quebrou, não tem mais, está longe. Então, agora diante de Deus não, irmãos, diante de Deus, Deus restaura, porque não é nós, é Ele mesmo que faz a obra, é Ele que purifica. Então Ele olha para você, olha para mim, e Ele não enxerga mais os nossos pecados, Ele nos enxerga no que Ele fez em nós. Ele lavou, Ele purificou, Ele deixou branco. Ele não vê em nós mais a mancha do pecado. A sociedade pode ver, mas Ele não. E por isso que alguns crentes erram, porque cometeu a vida errada, cometeu coisas erradas perante a sociedade, e vem para o Evangelho e depois quer cobrar da sociedade, que a sociedade, não, mas agora eu sou de Deus. E por que essa desconfiança? Não importa se você é de Deus, Deus está te vendo limpo, mas a sociedade não. A sociedade está vendo pelo erro. Eu conheci uma pessoa, amigo, fiz amizade com essa pessoa, pastor, mas ele teve uma vida suja. Ele se envolveu no tráfico de drogas, e ele disse que foi preso, e lá dentro da cadeia ele foi alcançado pelo Evangelho. Às vezes é o melhor lugar para quem está fazendo coisa errada, que só lá o cara acorda. Alguns não, né? Tem gente que acorda. Ele disse, eu estava tão angustiado, porque não tinha saída para mim, e eu comecei a ler a Bíblia, e orei a Deus, pedi a Deus, Deus agiu ali, eu senti Deus falar comigo. Ele disse, daquele dia em diante, eu tomei minha decisão, servir a Deus, e aí Deus começou a abençoar, a ponto que veio a minha libertação, e ele disse, no dia da minha libertação, teve pessoas lá dentro que disse, olha, você conhece as pessoas que mexem com isso aí, então você junta-se com elas, para você saber onde o cara vai fazer entregas. Ele disse, a própria polícia lá, policiais ali dentro, mas policiais com vida suja. Aí você dá a dica, a gente prende e a gente divide com você, e a gente continua trabalhando junto. E ele falou assim, rapaz, eu parei com isso, agora entreguei minha vida para Cristo, não quero mais nada com isso. Aí eu olhei assim, rapaz, nós te conhecemos, você pode enganar quem quiser, a gente não. E ele disse, eu saí da prisão e fui viver minha vida honesta, fui para a igreja, fui buscar a Deus, realmente ele foi, depois se tornou pastor, hoje ele é pastor, vive a vida dele honesta. Mas ele disse, mas durante 2 anos a polícia no meu pé, toda hora estava na minha casa, onde eu ia tinha alguém de olho. E ele disse que correu para o advogado, ele disse, doutor, como pode? Não tem, eu estou vivendo certo, estou vivendo correto, me converti, estou na igreja, e os caras não me largam o meu pé, estão sempre atrás, me vigiando. E o advogado disse assim, você quer o quê? Você pode estar vendo certo, você está sendo correto, mas a sociedade não esqueceu o que você fez. Para eles você é a mesma pessoa. Não sou de Deus. Para Deus você é bom, você pode ser, mas para eles não. E é verdade, irmãos. A mancha do pecado, ela vai ficar. Ela vai ficar perante os que te conhecem, ela vai ficar perante até você mesmo, sua consciência. Você vai dizer, puxa, mas eu fiz isso. Só tem um que apaga e olha para você e enxerga você segundo a obra que ele fez. Deus, o próprio Deus. Então nunca cobre as pessoas. Se alguém que foi longe demais, não adianta ficar cobrando as pessoas. Não, mas eles têm que entender que agora eu estou convertido, tem que confiar. Não. Quem te vê limpo, mais branco que a neve é Deus, porque Ele apaga, Ele limpa, Ele purifica e Ele vê a obra que Ele fez. A sociedade vai levar tempo para isso. E quem viu o auge, talvez nunca acredite. Pode fazer agora, né? Acho que parou, né? Vou dar um voto de confiança.
Mas o voto de confiança é com desconfiança. É sempre isso. Agora Deus não. Deus purifica. Deus lava. E Deus enxerga o que Ele fez. Amém? Então por isso que nós devemos completamente dependermos de Deus. Entendermos o meu pecado, eu não tenho como resolver. Aquilo que eu fiz, onde eu errei, eu não tenho como, já foi. Então só me resta uma coisa: pedir perdão, aceitar o perdão e não cometer mais. Mas o que foi feito já foi feito. É a mesma coisa. Se eu falo para você, se eu te falo uma palavra de ofensa que te ofendeu bastante, eu posso chegar para você e dizer: irmão, me perdoa, me desculpa, eu errei, mas a palavra já saiu, já foi feita. Você pode me perdoar, mas a ofensa já foi feita. Não tem como eu mudar, não tem como eu retirar, já foi dito. Ah, mas eu pedi perdão, pedi, me arrependi, pedi desculpa, pedi, mas o que foi feito está lá, está feito. Aí chegar uma hora você vai lembrar: o Cruz falou isso de mim, deveria não merece isso. Tudo bem, ele pediu desculpa, está perdoado, está desculpado, mas você lembra, está lá. Agora Deus não. Deus apaga, Deus limpa, Deus purifica. Porque a grande obra de Cristo na cruz do Calvário por nós não foi simplesmente perdoar os nossos pecados, porque você pode perdoar o pecador, mas ele ainda continua sendo o que ele cometeu. Se alguém roubar algo de você e você perceber e chamar a polícia: eu vou chamar a polícia, você roubou. Não, mas olha, eu até já não tenho mais, me perdoa, eu não tenho como te pagar, não tenho como te devolver, já me disse. Tá bom, eu vou te perdoar. Você poderia ir para a cadeia por isso, mas eu vou te perdoar. Mas quando você lembrar daquela pessoa, eu perdoei, ele não sofreu dano, mas ele é ladrão. Mas ele não deixa de ser. E o fulano? Roubou um negócio aí, eu ia meter ele na cadeia, mas ele chorou, choramingou, pediu perdão, até não tinha, já tinha sumido. Perdoei, e perdoou mesmo, não foi para a cadeia. Você poderia pôr ele na cadeia, pagar o alto preço, não pagou, então você perdoou, não fez a pessoa sofrer um dano. Mas quem te perguntar: e o fulano? Confia não, viu? Confia não. Então, se Jesus tivesse só nos perdoado, a gente não ia pagar o dano do nosso pecado, mas a gente continuava com a fama de pecador. Só que ele fez algo mais: ele nos purificou, ele nos justificou. Isso que é a grande obra. Ele nos tornou justos. E se eu sou justo, se você é justo, então você não é mais transgressor, você não é mais pecador, porque ele te justificou. Essa é a grande obra, e só ele pode fazer isso. Só ele. Eu posso perdoar uma ofensa, eu posso perdoar uma pessoa que me ofendeu, mas eu não posso justificá-la. Só Deus pode. Então Davi entende isso. Eu não posso resolver esse pecado por mim mesmo, o Senhor pode. E agora eu me comprometo com o Senhor, se o Senhor fizer isso. Aí ele continua dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nós costumamos olhar para Davi, pelaquilo que aprendemos, que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas aqui nós vemos Davi pedindo para Deus criar nele um coração puro. E se eu quero que Deus crie algo em mim, porque não existe, porque só pode se criar o que não existe. O Espírito, ele diz, renova. Renovar sim, era algo que estava bem
e agora não está mais, precisa de uma renovação. Mas algo vai ser criado que não tem. Então Davi entendeu que ele pecou, que o coração dele não era puro em algum ponto. E aí nós podemos entender que não era puro em relação às mulheres, porque no dia que ele olhou, viu aquela mulher se banhando e sabia que era mulher de alguém, porque falaram para ele. Se o coração dele estivesse puro naquele sentido, ele tinha dito: não, deixa para lá. Aí aquele diz: Deus, então me cria em mim, eu quero um coração puro, para mim não cometer mais isso. E um espírito, e renova. Eu sempre fui reto contigo, mas dessa vez não fui, então renova agora. O coração cria, o espírito renova. Significa que o espírito dele era bom, mas precisava agora de uma renovação, porque tinha falhado. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Aí diz, aí faz tudo isso comigo, Pai. Aqui é tudo obra que só Deus pode fazer. Criar um espírito puro, renovar o que está destruído, está meio atrapalhado, e tinha perdido a alegria, aquela alegria da salvação, me está de volta. Aí ele diz: quando o Senhor fazer toda essa obra que só o Senhor pode fazer, eu não posso de mim mesmo, aí eu vou fazer algo. Aí ele diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Então faz tudo isso em mim e em troca eu vou ensinar os teus caminhos, o quanto eles são bons, o quanto eles são perfeitos, e as pessoas, sabendo disso, elas vão se converter a ti. Não dá para elas irem, elas se converterem, se eu for ensinar da maneira que eu me encontro. Então o Senhor me renova, o Senhor transforma, o Senhor me justifica, o Senhor me limpa, o Senhor me purifica. Amém, Jesus? Toda uma obra que precisava ser feita, e só Deus pode fazer. E até hoje é a mesma coisa, irmãos. Só Deus pode nos purificar do nosso pecado, e Ele nos purificou lá na cruz do Calvário, com o sangue do Senhor Jesus sendo derramado por nós. E é nisso que nós devemos buscar a purificação dos nossos pecados, buscar essa limpeza em nós. Nós mesmos não somos capazes. Podemos nos enchermos de bons princípios, mas não vai nos lavar, não vai nos purificar. Não, já fiz muita coisa errada, mas agora eu só ando certinho. Vamos ter que andar mesmo, mas confiar. Quem me lava de tudo que eu fiz não é o que eu faço hoje, é o que Cristo fez por mim. E o que eu faço hoje é para mim não me sujar de novo. Amém? Essa era a mensagem que eu tinha nessa manhã.